Esse documentário tem como intuito mostrar como o vírus da Covid-19 acabou interferindo no cotidiano dos estudantes. Antes da pandemia, era muito comum vermos estudantes caminhando em grupo indo para as escolas, ou então indo em ônibus escolares lotados de pessoas quase todos os dias, além de saírem com vários colegas para outros lugares. Mas tudo mudou. O coronavírus foi um dos piores vírus que já existiu no mundo. Ele se originou na China e saiu pelo mundo infectando milhões e milhões de pessoas. Foi apenas questão de tempo para o mundo todo parar, e não foi diferente com as instituições de ensino, que acabaram sendo um dos setores mais prejudicados. Algumas escolas ou instituições agiram rápido em relação a isso. Com isso, foi apenas questão de um mês para aplicarem um novo método de ensino, conhecido como ensino remoto ou também ensino à distância. Em sua grande maioria, essas escolas eram particulares, já que a maioria dos alunos tinha condições e não seria problema ter os aparelhos necessários para esse método de ensino, não tendo assim muitos problemas para pôr esse método em prática. Já as escolas públicas tiveram um pouco mais de dificuldade, já que nem todos os alunos tinham condições para conseguir esses aparelhos. Tendo esse problema, algumas escolas de cidades pequenas optaram por um método em que o material de estudo era em forma de apostilas. Mas para as escolas de instituições de cidade grande, esse método não era muito prático. Foi aí que o governo decidiu ajudar essas escolas, criando alguns projetos para que os alunos carentes conseguissem os materiais necessários para o seu ensino de forma remota. Mas, até esses projetos começarem a funcionar, levou um pouco mais de tempo, cerca de 2 a 3 meses. Algumas escolas não se preocuparam somente com a aprendizagem, se preocuparam também com o psicológico do aluno, já que essa forma de aprendizagem é considerada mais cansativa que o método tradicional, ou seja, na sala de aula. Então, para não ser cansativo, algumas escolas acabaram optando pela diminuição de forma extrema a quantidade de aulas diárias e a duração dessas aulas. Olá, meu nome é Ulisses Ribeiro, sou estudante do Instituto Federal da Paraíba e hoje vou entrevistar a estudante universitária da UFCG, Thais Ribeiro. Boa noite, Thais. Nessa Boa noite. entrevista, farei algumas perguntas relacionadas ao impacto da Covid-19 na vida dos estudantes. Podemos começar, Thaís? Podemos. Thaís, qual foi o impacto direto da pandemia na sua vida ou rotina como estudante? Mudou muito, foi muito impactante, porque trouxe várias outras formas de estudar, de pesquisar, de estar por dentro das aulas. E a gente teve até um espaço de tempo em que a gente ficou parado, sem ter aula nenhuma. Lá na UFCG não estava acontecendo as aulas remotas. A gente voltou semana passada. E acredito que o maior impacto foi esse, de perder um período letivo, e agora nós estamos voltando para recuperar o tempo perdido através das aulas remotas. Certamente, isso aconteceu com vários estudantes por todo o país. Thaís, como você acha que essa situação afetou as instituições de ensino? Eu acredito que afetou devido às formas como eram lecionadas as aulas antes da pandemia, porque a gente vem de universidades federais, institutos federais, em que as modalidades são presenciais. Então, essa, essa nova forma de assistir aula, de estar conectado com o professor, com os colegas, ela é totalmente diferente do que a gente estava habituado a ter, que era aquele regime presencial, em que o aluno estava sempre tendo contato com o professor pessoalmente. Isso causou
um grande ensino, porque foi muito para elas se reinventassem. E aí estamos em busca, né, dessa nova modalidade para ver se vai trazer bons resultados. Eu acredito que sim, que tem trazido bons resultados, mas que é diferente do regime presencial que a gente está habituado. Eu como estudante, mas agora eu estou com, tipo assim, um repórter, eu acho essa modalidade bem diferente do que o habitual, né? Que antes praticávamos o ensino que era presencial. Ainda estou tentando me adaptar, mas está dando certo, né? Todos acreditamos nisso. Thaís, quais são as vantagens e as desvantagens do ensino remoto em relação ao ensino presencial? Eu acredito que tem muitas vantagens, mas também traz as suas desvantagens. Vou começar pelas desvantagens. Em se tratando da conexão, da acessibilidade dos alunos, porque muitos moram distantes, tipo em sítios ou em lugares que não têm acesso à internet ou muitas vezes não têm computador. E aí, isso é um ponto negativo do ensino à distância, para quem não tem os recursos que dão esse aparato, que proporcionam esse ensino à distância. E em relação aos pontos positivos, a gente pode destacar a questão da organização, porque no meu caso, por exemplo, as aulas ficam gravadas. Então, se eu não tiver disponibilidade em certo horário, eu posso assistir no horário posterior, em que eu veja que eu consigo me dedicar. Então, a questão também do deslocamento, para quem mora em outras cidades, não tem que fazer esse trajeto, se deslocar até Cajazeiras. Enfim, temos aí os pontos positivos e os pontos negativos, mas eu acredito que sabendo dosar, vai funcionando e vai dando certo. Vários pontos positivos e negativos. Os pontos positivos são vários, como você já nos transmitiu, já falou aqui. Os negativos também. Eu acredito que podemos aprender com isso. Eu queria fazer outra pergunta, que é essa aqui, ó. Como estudantes, podemos acreditar em uma possível volta às aulas presenciais em meio ao cenário atual? Eu acredito que a volta às aulas no cenário atual vai ser um pouco complicado, porque nós temos que ter todos os cuidados, a questão do distanciamento, a questão das prevenções, todas as restrições que tanto nós como alunos, quanto a instituição de ensino vai ter que se adaptar. E isso vai acontecer em algum momento, eu espero que em breve, mas a questão do ensino remoto, eu acredito que vai continuar, que vai perdurar em parceria com o ensino presencial, porque a gente está se adaptando a essa modalidade e não acho que o ensino presencial volte de uma vez, de forma instantânea. Eu acho que vai ser algo gradualmente e que nós vamos ter que nos adaptar com esse ensino remoto para depois, posteriormente, nós conseguirmos voltar para as aulas presenciais. Também acredito que o ensino presencial deve voltar aos poucos, pois a pandemia não vai acabar assim, digamos assim, de uma vez. Então, devemos ir Uhum. com a maior cautela possível. A última pergunta, Thaís, que essa entrevista já passou um pouquinho do tempo, é essa aqui, ó. Que mensagem você gostaria de deixar para os estudantes que estão passando por esse momento difícil diante da pandemia da Covid-19? Bom, dizer que nós continuemos nos esforçando, perseverando e correndo em busca dos nossos sonhos, porque eu acredito que todo estudante tem um sonho, tem uma meta de vida, tem um alvo a ser alcançado. E o ensino à distância, ele vem, é mais uma ferramenta, é mais um degrau para nessa caminhada para nos fazer conquistar esse sonho, para nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. Então, a mensagem que eu quero deixar é não desistir, se esforçar e continuar tentando
porque isso é só uma fase e vai passar e logo, logo nós vamos voltar para o que nós estamos habituados. E se Deus quiser, vamos conseguir terminar, concluir os nossos cursos de ensino médio, técnico ou graduação e estar com os nossos diplomas em mãos para trabalhar, né? Para exercer aquilo que nós escolhemos ser. Então, pessoal, essa foi Thais Ribeira, estudante universitária da UFCG, mais um dia aqui nessa entrevista. Thais, obrigado pela sua atenção e por esse tempo livre. Por nada, eu que Tchau. agradeço. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ulisses Ribeiro, sou estudante do Instituto Federal da Paraíba, conhecido como IF, e hoje eu gostaria de entrevistar José Avelino Cassiano, que também é estudante do Instituto Federal da Paraíba. Essa entrevista está sendo com o maior cuidado possível, porque estou perto, digamos, perto dele, mas respeitando as medidas possíveis contra a Covid-19. Boa tarde, José. Boa tarde. José, posso lhe fazer uma pergunta? Pode. José, nesse cenário atual, como está sendo o seu dia a dia, visto que muitas coisas mudaram na sua vida de estudante? Bom, primeiro que meu dia a dia foi, diante de todo esse problema, foi a principal coisa que mudou, já que era muito comum todos os dias eu acordar 4h40 da manhã para ir pegar um ônibus. E agora, hoje em dia, eu acordo 7h20, 7 horas, tomo meu café da manhã muito calmamente e normalmente umas 8 horas começam minhas aulas de forma remota. Lá para as 10 horas eu não tenho mais nenhuma aula e quando é à tarde eu vou reforçar o que foi passado na aula ou então resolver algumas atividades que os professores passaram.